Você já se perguntou se a polícia pode usar câmeras de monitoramento em via pública para investigar crimes sem autorização judicial? Essa dúvida é mais comum do que parece, e hoje vamos explorar um julgamento que responde exatamente a essa questão. O caso envolve a investigação de tráfico de drogas e o uso de imagens captadas por câmeras de segurança instaladas em espaços públicos sem autorização judicial. Mas, será que isso é mesmo legal? Antes de mais nada, imagine a seguinte cena: uma rua movimentada, câmeras instaladas nos postes, registrando tudo o que acontece. Em meio ao vai e vem, ações suspeitas ocorrem. E é justamente a partir dessas imagens que a polícia dá início a uma investigação. A defesa, claro, alega nulidade das provas. Diz que, sem autorização judicial, tudo deveria ser descartado. Mas o tribunal pensou diferente, e os argumentos utilizados mudam de forma significativa o que muitos entendem sobre o limite entre privacidade e segurança pública. Vamos entender por quê. O tribunal, de forma unânime, reconheceu que essas imagens eram sim legais e foi além. Deixou claro que não havia necessidade de autorização judicial para a coleta dessas gravações. Por quê? Porque esse tipo de diligência foi classificado como mero acompanhamento da movimentação em local público. E mais, destacou-se que essa atuação da polícia não configura aquilo que chamamos de ação controlada. E o que é ação controlada? De acordo com a Lei 11.343 de 2006, mais especificamente, o artigo 53, inciso 2º, a ação controlada exige autorização judicial quando o Estado decide acompanhar de forma prévia e diferenciada os passos do investigado, retardando, por exemplo, uma prisão para reunir mais provas. Mas esse não foi o caso. Aqui a atuação foi considerada como uma diligência investigatória ordinária, um acompanhamento natural que poderia ser feito presencialmente por um agente policial e que, por isso, não exige qualquer autorização judicial para ser gravado. E aqui entra um ponto fundamental: a expectativa de privacidade. Você sabia que, segundo a Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 10, é assegurado o direito à intimidade e à vida privada? Mas esse direito se aplica a locais públicos? A resposta é não. Em locais públicos, como ruas e praças, o entendimento dos tribunais superiores é claro: não há expectativa de privacidade. Portanto, tudo o que é visto por qualquer cidadão que passe por ali também pode ser registrado por câmeras. E mais, o tribunal fez uma analogia interessante. Disse que, se o policial poderia estar presente fisicamente no local, observando a movimentação, não há motivo para proibir que isso seja feito por meio de tecnologia. Ou seja, não há diferença entre um policial parado numa esquina, observando uma transação suspeita, e uma câmera fixada num poste fazendo o mesmo trabalho. E é exatamente aqui que nasce a controvérsia. Porque, ao mesmo tempo em que essa prática fortalece a eficácia da investigação criminal, ela levanta questionamentos importantes sobre o avanço de um modelo de sociedade onde todos estão constantemente sendo vigiados. Será que estamos caminhando para uma sociedade de vigilância permanente? Será que a segurança justifica qualquer sacrifício da privacidade? Essas perguntas continuam sem respostas definitivas, mas o acórdão analisado deixou claro que, enquanto não houver invasão a ambientes privados, como domicílios ou comunicações, a captação de imagens em local público não fere direitos fundamentais. Vale lembrar que o artigo 5º, inciso 11 da Constituição, protege o domicílio, e o inciso 12 protege as comunicações telefônicas.
Mas esse caso não envolveu nenhuma dessas hipóteses. As imagens captadas foram fiéis aos fatos e, mais, foram admitidas como prova no processo, garantindo o contraditório e a ampla defesa ao investigado, conforme prevê o artigo 369 do Código de Processo Civil de 2015. Ou seja, além de legais, essas provas foram legítimas. A decisão ainda destacou outro ponto importante. Ao distinguir entre diligência investigatória e ação controlada, o tribunal evitou criar restrições que não existem na lei. Evitou, com isso, enfraquecer a atuação da polícia em um momento em que o combate ao tráfico de drogas exige inteligência, tecnologia e rapidez. Mas nem tudo são flores. Essa permissão pode, sim, abrir margem para abusos. O uso irrestrito e constante de câmeras, sem qualquer regulamentação, pode levar a um cenário de vigilância maciça e contínua. Um risco real que precisa ser discutido pela sociedade e, sobretudo, pelo legislador. Não se trata de impedir a polícia de investigar, mas de estabelecer limites claros, transparentes e proporcionais ao uso da tecnologia. Afinal, privacidade não é luxo, é direito. E é justamente nesse ponto que a decisão também chama a atenção. Ela reforça a urgência de um debate legislativo sobre o uso de tecnologias de vigilância em espaços públicos. É necessário que o parlamento crie normas que definam até onde vai a liberdade da polícia e onde começa a proteção do cidadão. Agora, do ponto de vista prático, essa decisão tem impacto direto em milhares de investigações criminais pelo país. Ela fortalece a segurança jurídica dos inquéritos policiais que fazem uso de filmagens em locais públicos, principalmente nas investigações de tráfico de drogas. De acordo com o artigo 53 da Lei de Drogas, a prova deve ser robusta, e as filmagens, nesse contexto, têm papel fundamental. A decisão delimita com clareza que a exigência de autorização judicial só se aplica a situações expressamente previstas em lei, como as interceptações telefônicas, reguladas pela Lei 9.296, de 1996, no artigo 1º. Portanto, fora essas hipóteses, a captação de imagens em local público não exige ordem judicial. E essa é uma informação valiosa tanto para quem atua na defesa quanto na acusação. Para os operadores do direito, entender esse limite é essencial para montar estratégias, avaliar a validade das provas e garantir que o processo penal respeite os direitos constitucionais. E mais do que isso, a decisão reafirma jurisprudência já consolidada nos tribunais superiores, contribuindo para a uniformização do entendimento sobre o tema. Ela reforça que o Estado pode, sim, usar tecnologia para investigar, mas sempre com respeito aos direitos fundamentais do cidadão. É o equilíbrio entre eficiência e garantias, entre segurança e liberdade. A mensagem que fica é clara. O uso de câmeras em locais públicos sem autorização judicial é legítimo, mas o tema não se esgota aqui. Ele precisa continuar sendo debatido, especialmente diante das inovações tecnológicas que surgem todos os dias. A decisão é um passo importante, mas o caminho é longo. Cabe a todos nós, como sociedade, participar desse debate, exigir transparência, cobrar regulação e, acima de tudo, defender o Estado democrático de direito, porque segurança pública se constrói com responsabilidade e com respeito à Constituição. Se você chegou até aqui, parabéns! Você faz parte de um grupo seleto que busca entender o direito de forma profunda e crítica. O link para o acórdão completo está na descrição do vídeo, caso você queira ler o julgamento na íntegra. Gostou do conteúdo? Então curta, compartilhe com seus colegas
e se inscreva no canal para mais vídeos como este. Aqui você encontra informação confiável, análise qualificada e o melhor do direito em linguagem clara. Nos vemos no próximo vídeo.